Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje continuaremos o estudo da lição A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Especificamente, estudaremos a lição de número 2 para o dia 11/10/2020, que tem como título Quem era Jó? Mas antes de iniciarmos o estudo desta lição, eu já quero te pedir, gostou? Deixe o seu like, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Claro, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O textuário da nossa lição encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Está escrito assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática diz o seguinte: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição, Jó capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó. Contudo, ele apresenta um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual a todos os homens de sua época. Todavia, sem sombras de dúvidas, Jó foi distinto em seu caráter e principalmente no que diz respeito à sua espiritualidade. Ele foi um homem que não possuía bens materiais e uma família sólida apenas, mas tinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e da espiritualidade de Jó. Como ponto central desta lição, já queremos destacar que o temor do Senhor é a base de uma vida reta
e íntegra. No primeiro tópico da lição, de forma bem específica, já de imediato, o comentarista destaca, nos apresenta Jó como um homem de caráter irretocável. Como todos nós sabemos, o caráter define o que uma pessoa é de verdade. A pessoa é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Já o mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, uma pessoa desonesta e sem valores nobres. Jó, certamente, não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Os primeiros versículos do livro de Jó apresentam vários adjetivos que descrevem este homem de caráter irretocável. Já no primeiro versículo, o autor apresenta Jó como um homem íntegro, sincero. A palavra íntegro, no hebraico, possui o sentido de inocente, sem culpa. Ou seja, quando nós vamos observar também este termo, no grego, traz-nos uma ideia do que é verdadeiro. De forma bem simples, destacamos que Jó era sincero nas suas intenções. Jó era sincero nas suas afeições. Jó era diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. Destaco mais uma vez, a integridade de Jó, ela se dava no plano horizontal entre ele e os homens e no plano vertical entre ele e Deus. E isto nos impressiona. Esta integridade deve ser destacada. Além disso, Jó também era um homem reto. A palavra reto, no hebraico, tem o sentido de alguém justo, direito. Já no grego, a palavra reto possui o sentido de irrepreensível. Portanto, Jó era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Eu vou repetir. A vida de Jó, diante da sociedade na qual ele vivia, diante dos homens com quem ele vivia, certamente diante de seus familiares, de seus trabalhadores, era irrepreensível. Jó, além de ser íntegro, além de ser reto, a Bíblia também vai descrevê-lo, vai apresentá-lo para nós como um homem temente a Deus que se desviava do mal. Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, su e iari, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava, fugia do mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego, theosebes e apeixo, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus. Jó era totalmente devotado, voltado, entregue ao culto e à adoração a Deus.
e que por isso, por causa desta devoção, desta adoração e entrega total a Deus, ele se mantinha distante do mal, ele se afastava do mal. As Escrituras mostram que, muito antes de Salomão, Jó praticava o que Salomão viria a ensinar muito tempo depois. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Um outro princípio é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E assim nós sintetizamos este primeiro tópico, afirmando que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Já no segundo tópico da lição, Jó é apresentado como um homem sábio e próspero. Há pessoas, todos nós sabemos, ricas, que não são sábias, nem tampouco prósperas, por incrível que pareça. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Possuem riquezas, mas não possuem prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele era sábio, ele era próspero, ele tinha conhecimento, também tinha entendimento. Jó possuía muitas riquezas, mas principalmente Jó era próspero. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. Aliás, a Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. E eu vou além. Além de maior no que diz respeito a bens ou riquezas materiais. Além de ser maior no que diz respeito à sua sabedoria, Jó também destacava-se por conta da sua integridade de caráter. Estudiosos afirmam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região, e também ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente, um homem de grande destaque, a quem as pessoas recorriam frequentemente em busca de conselho e em busca de orientação. Além do mais, Jó não apenas era rico, mas principalmente próspero. Destaca. Aliás, o texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 7 filhas. Para os padrões da época, Jó, ele possuía uma família com o formato ideal. Jó possuía uma família que o apresentava como um homem próspero. Ele tinha muitos filhos, bem criados, bem educados. Daqui a pouco nós veremos. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido, que possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E que também, além de tudo isso, e que também por causa de tudo isso, ele precisava de muitíssima gente
ao seu serviço. Mas convém destacar, embora rico, embora próspero, embora importante e influente, nada disso afastou Jó do seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, Jó não deixou essa riqueza dominar o seu coração. Jó não permitiu que nada disso fizesse com que ele considerasse as outras pessoas inferiores, menores do que ele, indignas da sua amizade. Pelo contrário, Jó sempre foi uma pessoa totalmente voltada para Deus e disposta a ajudar as outras pessoas, principalmente as menos favorecidas. É tão tal que as pessoas tinham prazer em estar próximas de Jó. Elas tinham prazer em ouvir os sábios conselhos e orientações de Jó. Mas sabe por qual razão Jó continuou desta forma? Porque ele entendia que todas as suas riquezas, tudo que ele tinha, foi Deus quem lhe deu. Essa prosperidade de Jó, ela não estava baseada apenas no ter, no possuir, mas principalmente no ser. Sua prosperidade refletia-se entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era, repito, uma prosperidade estabelecida no ter, mas principalmente no ser. Jó era um homem conhecido, sua sabedoria e prosperidade. Repetindo, Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. No terceiro e último tópico da lição, o comentarista apresenta Jó como um homem de profunda piedade pessoal. O primeiro capítulo de Jó diz o seguinte: iam seus filhos, capítulo 1, versículo 4, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O ambiente aqui apresentado é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. E é importante destacar, certamente, esta harmonia familiar, este bom relacionamento existente entre os 10 filhos de Jó, é consequência do bom pai Jó, é consequência dos bons ensinamentos que ele passou para os seus filhos. Portanto, de forma alguma, o texto sugere aqui dissolução, depravação, imoralidade, bebedice ou licenciosidade nas comemorações, nas celebrações familiares. Na verdade, eram confraternizações feitas no ambiente familiar, pois os filhos de Jó tinham prazer em estarem juntos, em desfrutarem da comunhão, da presença deles, de seus familiares. Jó era um homem de moral e piedade, pois possuía de fato uma moralidade e uma sólida espiritualidade. Isso é preciso destacar, em especial na sociedade
em que vivemos, onde há uma inversão de valores, onde a ideia de moralidade está sendo deturpada, há quem anuncie, há quem pregue valores ou ideias de amoralidade, não existe moral. Outros fazem questão de demonstrar, através de suas práticas, uma vida, um comportamento imoral, sem respeitar princípios, sem respeitar valores, principalmente princípios e valores judaico-cristãos. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que Jó tinha uma vida piedosa. Essa piedade, inclusive, está presente em todo o livro de Jó, não apenas nos primeiros capítulos. Aliás, ele vai demonstrar esta vida moral e piedosa, principalmente nos momentos de desespero, como consequência de sua provação. Por quê? Porque ele sempre teve seus olhos voltados, postos em Deus. Mesmo quando ele perdeu tudo e a sua esposa disse: Jó, tu ainda vais manter a tua integridade, amaldiçoa a este Deus e morre, Jó. Consciente de que tudo que ele tinha, quem deu foi Deus. Consciente de que o ar que ele respirava era fruto da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Ele abre a boca e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, apesar dos pesares, independente das circunstâncias, de tudo o que me tenha acontecido, bendito seja o nome do Senhor. Essa piedade de Jó, essa devoção de Jó, essa vida espiritual de Jó devem servir de exemplo e modelo para a igreja brasileira em pleno século XXI. E é justamente por causa desta piedade que Jó dedicava-se à sua família e, sobretudo, a Deus. Jó era um homem de vida consagrada. A Bíblia vai nos mostrar, capítulo de número 1, versículo de número 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Como sacerdote de seu lar, Jó orava em favor de sua família, mas não só orava, ele orava e sacrificava em favor de sua família. E certamente em seu favor ele compreendia a necessidade de viver separado, consagrado, dedicado a Deus. O levantar cedo, de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a devoção de Jó. O texto diz que ele santificava, e a palavra santificava corresponde ao hebraico kadosh, kadash. Possui assim o sentido de ser separado ou consagrado a Deus. Portanto, à luz da vida de Jó,
somos instados, somos convocados, somos literalmente despertados a vivermos uma vida consagrada diante de Deus e diante dos homens. Sintetizando este tópico, nós afirmamos que Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Por fim, nós chegamos à conclusão desta lição, destacando 3 aspectos importantes da vida de Jó: seu caráter, sua prosperidade e sua piedade. Só compreenderemos devidamente a vida deste homem do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E se desviava do mal. Desta forma nós terminamos esta aula. Espero que você tenha gostado. Claro, gostou? Deixe o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe com outras pessoas. Mas nós já marcamos o nosso próximo encontro na lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.